Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, sangue trade, ganhar muita grana, bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem o senhor Haddad e Roberto Campos Neto fizeram falas que animaram o mercado. E aí o Ibov deu uma reagida. Isso significa que marcou fundo, certeza, pode comprar? Ainda não, né? Nós vamos olhar isso daí no gráfico, né? Apenas foi um dia que estava pesado para baixo, como vem sendo todos os dias, mas ele fez essa reação porque o Haddad falou, pode confiar que o arcabouço fiscal vai ser respeitado, blá blá blá, e o Campos Neto falou que ele vê coisas boas no horizonte, não acha que é o fim do mundo, tal. Então, na verdade, o mercado simplesmente encontrou um motivo para entrar alguma força compradora. O que acontece? A verdade é que existe uma expectativa, né, de um rally de final de ano, principalmente no mercado internacional, por conta das eleições. Normalmente é isso que acontece, então as pessoas se posicionam para estar preparadas para esse rally de fim de ano. O Brasil pode acompanhar isso, principalmente porque no ano passado foi o que aconteceu, né? Então, nessa época do ano, de repente entrou força compradora, subiu mais de 20% em novembro e dezembro, né? Então, existe uma expectativa para que isso daí aconteça e o pessoal começa a se posicionar e começa a entrar alguma força, né? Isso não significa que já bateu no fundo, né? O catalisador da última queda foi ali aquela queda do Japão, que de repente jogou muito para baixo, aí todo mundo falou, opa, tá barato demais, e aí começou a comprar e deu uma paulada para cima, né? Então, não sei qual vai ser o catalisador, ou se vai ter um catalisador para parar de cair, mas ontem teve uma reaçãozinha. E o dólar, conforme a gente esperava, ele está ali em cima, né? E agora está meio consolidado, teve um dia de baixa, né? Pode inclusive dar alguma vendinha de day trade para os mais arrojados aí, não é muito o meu perfil. Eu ainda acho que vale mais a pena continuar procurando compras no dólar, porque o dólar continua forte, DXY forte, então para mim não faz sentido vender. Mas tem uma galerinha que gosta de operar no curto prazo aí, pode até configurar uma venda no dólar para day trade, né? E ontem também nós tivemos o Itaú reagindo, a Vale acabou indo para cima, a Petrobras também reagiu um pouco, então esse conjunto da obra aí é que fez o índice reagir. Vamos ver o que acontece hoje e vamos olhar isso daí nos gráficos, né? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Mauro de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E aproveita e manda aquela mensagem no Instagram do Modé com o código 0111 e aí você vai receber um link de acesso para a nossa aula grátis na próxima sexta-feira, tá? Dia 1 de novembro, então por isso que o código é 0111. É só escrever isso daí, aí você recebe uma interação ali para ter acesso à sala, tá bom? Não perca a oportunidade para entender como é que funciona o nosso dia a dia na sala, a interação com os alunos, onde todo mundo pode abrir o microfone, falar e tirar dúvida, compartilhar a tela, e é bem legal, tá? Então, para quem quer descobrir como é que é, vale a pena participar, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Então, turma, nem falei muito do mercado internacional na abertura, porque realmente não aconteceu muita coisa, tá? Tá de lado, tá parado, né? Você vê aqui que não tem convicção e direção, né? Eu acho que isso daqui vai ser assim até a eleição. E a mesma coisa que eu acabei de dizer vale aqui para o SP 500, né? Não tivemos nenhum movimento, vocês vão ver isso daí nos gráficos. Então, começando aqui pelo VIX, ele continua aqui no mesmo lugar, né? Se por um acaso acontecer alguma coisa, ele precisa romper aqui esses 23, né? Isso quando acontece de repente, né? Mas por enquanto não tem nenhum sinal que isso daí vai acontecer. Os juros americanos, né? Olha, ontem formou aqui essa carinha de topo, hoje está aqui um pouquinho para baixo. Vamos ver se dessa vez esse topo aqui realmente se forma para começar a cair, né? Mas a mensagem do mercado dos juros para cima ainda continua, né? Na Europa também formou aqui esse topo, né? Então, se perder esse fundo aqui, volta a cair, o que seria muito bom para o mercado, né? E indo para o SP 500, nós temos aqui um dia de doji, né? E aqui não aconteceu nada, né? Você vê, para mim é importante, né? Isso daqui no final das contas acaba sendo 1, 2, 3, então essa configuração aqui altista ela continua válida, né? E se romper o topo desse doji, tem entrada aqui
e compra, uma nova compra, né? Olhando aqui pelo gráfico diário, essa entrada está aqui. Você vê que, veja, eu tinha mostrado ontem, né? Ele veio aqui, fez o pullback, aí veio aqui, deixou um fundo mais alto e agora está tentando reagir aqui. Se romper aqui, ele volta a subir e está tudo ok com esse SP500, tá? A mesma coisa aqui a Nasdaq, né? Vê aqui também um insight candle, né? Mas como eu disse, por enquanto, nenhum sinal aí de correção muito forte. O Dow Jones, deixando sombra aqui para baixo. Acho que aqui tem uma oportunidade de fundo, né? Quem está de olho em compras no Dow Jones, aqui pelos 60 minutos, precisa... A gente fez esse fundo, depois esse fundo. Esse fundo, isso daqui é um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Eu acho que para os mais arrojados já dá para começar a comprar aqui nesse rompimento. Para os mais conservadores, esperar ele fazer aqui um pivô, né? Mas, como eu disse, o mercado continua para cima, não aconteceu muita coisa ontem, né? O Russell 2000 também aqui na mesma região, nada demais. Indo para a Europa, nós temos o DAX alemão, que ontem teve um dia de alta e está aqui dando a sua enrolada, né? Mas é para cima, não precisa se preocupar. O Reino Unido continua no mesmo lugar e a França também continua no mesmo lugar. O Japão continua aqui nessa grande consolidação, né? E a China também não saiu do lugar. Então você vê que foi um dia realmente parado, por isso que estou indo rápido aqui. Os mercados emergentes também continuam na mesma. O EWZ fez uma reação, porque ontem nós tivemos dólar para baixo e índice para cima, então natural essa reação aqui. Vamos ver se marca esse fundo aqui, se ele consegue romper aqui o topo de ontem e começar a reagir, né? Indo para as commodities, nós temos o petróleo, que continua aqui no mesmo patamar de 74, né? Mas a tendência do petróleo é de baixa, assim como do minério de ferro. Marcou um fundinho aqui, mas a tendência do minério de ferro também é de baixa. O cobre, olha, hoje abriu aqui com um gap de alta, não sei o que aconteceu, né? Mas o cobre ele tem mais força, né, do que o minério de ferro no momento, né? Então ele está subindo aqui, né? Depois vamos ver o que aconteceu aqui com esse gap. O ouro continua para cima, né? Ontem nós tivemos um dia de alta, hoje está corrigindo aqui. Se por acaso o ouro fizer um pullback aqui, é só oportunidade de mais compra, tá? É só para cima. A prata também, olha só, eu tinha falado que eu queria esse pullback aqui e tomara que ela faça isso para a gente fazer compras mais barato, porque essa prata aqui é para cima também, tá? O DXY, ontem deu uma engolfada aqui nessa barra, um sinal importante, vamos ver se marca topo e começa a aliviar, né? Mas o dólar continua muito forte, tá? E muito forte assim, no sentido de o contexto de tudo que está acontecendo, ele não deveria estar fazendo essa reação com essa força aqui, né? E está fazendo, então significa que o pessoal continua confiando no dólar e quando eu vejo até uma... deixa eu vir aqui e falar um pouco sobre isso, né? A cúpula dos BRICS e não sei o que, e novos países entrando, e aí o pessoal divulgando lá, o Putin divulgando uma cédula de como vai ser a moeda dos BRICS e tal. Desculpa, tá? Mas para mim eu vejo isso daí como uma grande piada, tá bom? Então, assim, quem coloca alguma fé nisso daí não tem mínimo de noção de como funciona a macroeconomia e sistema monetário mundial, né? Então, assim, você vê que o BRICS, eu fui até olhar quando ele foi a primeira reunião, foi em 2009, né? Então já tem 15 anos de BRICS, e aí a pergunta que eu faço para cada um de vocês refletir é o que o BRICS fez, né, nesses 15 anos. 15 anos é bastante tempo, né? O euro foi um processo de longo prazo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial começou alguns tipos de acordos, né, na Europa, mas assim, a criação do euro demorou uns 10 anos, né? E o BRICS já tem 15 anos. E se você vê o que é que está acontecendo, aconteceram duas coisas. Foi criado o Banco dos BRICS, que é irrelevante, que não faz nada, não tem dinheiro. Quem é o presidente do Banco dos BRICS é a Dilma, né? Então, em termos de economia, ela é PhD em destruição de valor, né? Então, você coloca lá como presidente do banco, é para você ver como o banco é irrelevante, né?
Fora isso, a única coisa que fizeram foi agregar mais países antidemocráticos, né? Já começa que é um grupo de países extremamente antidemocráticos, né? Liderado por China e Rússia, né? E quem se junta a esse negócio, você vê que são países questionáveis, né? Em termos de democracia. Então, de um lado, eles querem combater essa formação desse bloco aí para tentar combater o imperialismo americano, a dominância do dólar, blá, blá, blá. Só que quando você olha assim, o Brasil do Lula, né, do PT, ele é um grande entusiasta dos BRICS e dessa união contra o imperialismo e tal. A questão é a seguinte, você vai olhar assim, de que lado que está o mundo, de que lado que você gostaria de estar, né? Por exemplo, se nós tivéssemos uma terceira guerra mundial, como foi a segunda guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, o gordinho suicida lá, o Getúlio Vargas, flertou muito com o eixo do mal, né? E os Estados Unidos conseguiu comprar ele, dando dinheiro para a fundação da Vale, né, que precisava desse dinheiro. Os Estados Unidos veio, deu a grana e falou, fica aqui com a gente e eu dou a grana para você começar a Vale, né, basicamente foi isso. Mas a vontade dele era ficar com o eixo do mal, todo mundo sabe disso. E hoje, se você olhar, você vai falar assim, com quem o Brasil está abraçado, né? O Brasil está abraçado com a Rússia, que é o algoz da Ucrânia. Está abraçado com a China, que é o algoz de Taiwan. Está abraçado com o Irã, que é algoz de Israel. Eu sinceramente não consigo ver isso daí com bons olhos. Eu também não consigo ver esse negócio dos BRICS sendo uma coisa positiva, né? Então, assim, o Brasil, ao invés de se abraçar com quem realmente anda para frente em termos econômicos, em termos de desenvolvimento, em termos de IDH, em termos de direitos humanos, de democracia e tudo mais, que é quem? É esse eixo do Ocidente, né? Europa, Estados Unidos e as colônias britânicas, tal, né? Que são as coisas que realmente são boas. É para onde, se você perguntar para 10 pessoas no planeta para onde você quer imigrar, 10 pessoas vão falar, 11 pessoas vão falar que querem migrar para esses países e não para esses países dos BRICS, né? É uma coisa simples, né? Porque é bom e o outro é ruim. E o Brasil está se abraçando com esse negócio aí. E os BRICS basicamente é isso daí. Então, assim, resumindo, você tem todo esse arcabouço aí, que eu considero o arcabouço do mal, e aí quem é que vai querer se abraçar com uma moeda dessa, né? Eu nem acho que vai ser criada, tá? Mas se for criada, quem é que vai querer se abraçar com uma moeda dessa, aonde você vai ter lá a influência do Putin, do Xi Jinping, esses caras vão ficar até quando no poder, o que eles vão fazer, quem é que eles vão invadir, quem é que eles vão matar. Então, assim, realmente é uma coisa fora do concebível. E aí, quando você olha esse gráfico do dólar, você vê que a chance do dólar perder a dominância no médio prazo é baixíssima, né? Aí você tem outras coisas, tem outros problemas, né? Tem ouro, tem Bitcoin, tem outras oportunidades aí, mas assim, não vai nesse caminho dos BRICS porque é furada, tá bom? Então, voltando aqui, depois desse meu desabafo sobre essa piada dos BRICS, vamos aqui para o Bitcoin, que, olha só, ontem tentou reagir aqui também. Se ele romper aqui os 70 mil, tem compra e não tem o que falar, né? O Ethereum está mais fraquinho, né? Mas quem deu o ar da graça é a Solana, né? Essa daqui já foi, então eu falei dela lá no passado, né? Então eu estou esperando realmente as altcoins reagirem para começar a falar, né? Mas olha, a Solana ela já começou a dar compra aqui, depois aqui, e quando romper aqui, sem dúvida, vai ter compra nela, tá? E eu estou esperando isso daqui, olha, que é esse total market aqui de criptomoedas, que é o market cap de criptomoedas excluindo o Bitcoin e o Ethereum, tá? Então tem essa linha verde aqui. A hora que esse negócio aqui romper, eu volto a falar das altcoins e falar para vocês quais são as que estão boas para quem quiser se envolver com isso daí, tá bom?
Então tem um pouco de paciência. E então sobre o mercado internacional, é isso daí que eu queria falar. Vamos ver agora o Brasil. Então ontem, olha só, com a fala aí do Haddad Campos Neto, os juros caiu aqui 1,4%, né? Fazia tempo que ele não dava uma queda dessa daqui. Isso é um bom sinal. Vamos ver se segura, se marca topo, né? Não é um dia que vai fazer a diferença, né? Mas é um bom sinal, quem sabe a gente consegue dar uma segurada nesse juros, porque realmente precisa, né? Olhando aqui o gráfico semanal do Ibov, olha só, ainda há esperança, né? Hoje, olha só, ele está aqui com 0,33 de variação negativa, né? Então, uma alta aqui de 0,33 para 130 mil pontos. Se ele subir 1.000 pontos aqui, já é o suficiente para essa barra fechar verde no gráfico semanal, né? Então, vamos torcer para isso acontecer. E aqui o índice, o que acontece? Ele marcou fundo aqui, mas olha, esse que é o problema que eu sempre falo do 1, 2, 3 e do fundo numa tendência de baixa. A mesma coisa, um topo numa tendência de alta, né? Então, ele faz 1, 2, 3. Por quê? O preço faz zigue-zague. Então, você vê, aqui é 1, 2, 3 de fundo, aqui é 1, 2, 3 de fundo, aqui é 1, 2, 3 de fundo, aqui é 1, 2, 3 de fundo. Mas o que são esses 1, 2, 3 de fundo? Eles são apenas fundos do zigue-zague da tendência de baixa, que é topos e fundos descendentes. Então, isso daqui ainda não é nada, tá? Realmente, para isso daqui demonstrar que marcou fundo, esse negócio aqui vai ter que vir testar essa região aqui, se possível, voltar para testar o fundo e depois fazer isso daqui. Esse seria o normal, né? Dessa vez aqui, olha, ele pegou e foi direto, né? E pode ser até que ele faça isso daqui direto, né? Mas antes dele se livrar aqui dessa região aqui dos 134 mil pontos, é difícil de falar em alta no índice, tá bom? Olhando aqui os 60 minutos, no curto prazo, nós ainda temos 60 minutos para baixo, né? Então, mesmo com essa reação de ontem, olha, não dá para negar esse negócio fazendo isso daqui, né? Então, aqui ainda é um pullback. Se der um sinal aqui de venda, tem venda no índice, tá? Se ele conseguir se livrar disso daqui, aí ele pode vir até aqui, tá? E aí, quem quiser se arriscar numa comprinha no day trade, pessoal que opera curto prazo, né? Gráficos de curto prazo, ok, mas sabendo que você está operando contra a tendência dos 60, que não é um negócio que a gente recomenda no método DX, tá bom? O dólar, a mesma coisa que eu falei do índice, mas ao contrário, né? Então o dólar chegou aqui nessa resistência e marcou esse topo, e aí a dúvida é, ele vai ficar assim, mais ou menos aqui nessa região também, né? E vai ficar consolidado, e aí você tem a oportunidade de ir comprando fundos, né? Ou ele vai realmente fazer aqui uma correção maior e vir aqui nesse fundo. Eu acho daqui pouco provável, acho mais provável ele ficar lá em cima, até por tudo que eu acabei falando agora sobre o dólar, né? E aí, então você vê isso daqui, nós temos aqui um fundinho, se ele romper aqui, tem oportunidade de compra, tá bom? Eu acho mais difícil a venda do que a compra, né? Para os que querem se arriscar, se por um acaso perder o fundo aqui, ele pode até dar uma vendinha no day trade, tá? Que eu não gosto, para mim dólar é para cima. Olhando as small caps, fez uma reação ontem também, mas está bem bagunçado, é difícil de operar esse negócio. O Itaú finalmente acionou aquela compra, né, que a gente falou. Então, olha aqui, quando a gente, vou até colocar aqui no gráfico semanal do Itaú para vocês entenderem. Olha só, isso daqui é um movimento perfeito, né? Topo, fundo, vem aqui testar e reage, né? Então essa compra aqui é uma compra de 1, 2, 3 pelo semanal, por isso que eu gosto dela e tá bonita. Então o Itaú agora abriu as porteiras para compra, tanto day trade quanto swing trade, tá? O Bradesco ainda não conseguiu ir, mas se romper o topo tem compra. Não vejo venda em Bradesco. Banco do Brasil tá bem complicado, tá? Se perder fundo tem venda, só se der uma azedada por algum motivo, tá? A SAMB é a mesma coisa que o Itaú, tá? Se por um acaso conseguir romper isso daqui, ela deve fazer uma reação e ir para cima. Mas precisa esperar romper, tá bom? A Vale, ontem fez uma reaçãozinha, mas a Vale ela está caminhando para baixo, né? E a Petrobras também, olha só, por um lado aqui é um candle de indefinição, né? E você pode ver isso daqui como um pullback no fundo perdido. Então, olha, nós temos aqui 1, 2, 3 pelos 60 minutos, não tem nada de errado em vender a Petro aqui para day trade, tá? Se ela voltar aqui para cima e começar a fazer isso, aí muda de figura. Mas a Petro está meio complicada, né? Porque você vê, é uma grande consolidação aqui desde
o ano inteiro ela ficou nessa faixa de preço, né? Então é meio difícil operar assim quando está sem direção, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você curtiu o conteúdo, ficou até aqui, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, manda aquela DM pro Modé lá no Instagram, com o código 0111, que é a data da nossa aula ao vivo lá para quem não é aluno, tá? Vale muito a pena participar. Então, valeu, um abraço.